Falei porque o Luiz era corno, aí o Luiz falou não sou corno porque eu não tinha mulher ainda. Isso não foi pra... Fala alto. Isso foi pro ar. Dá um grito aí. Porra! Caraca, você é maluco, cara? Cara, Você vai foder meu fone, cara. Tá, foda o teu cu. Aí. Fala pessoal, ligado aqui no canal, bora fazer um curta e hoje nós estamos de volta para falar mais uma vez sobre cinema aqui. Nós vamos falar sobre 3 filmes recentes que eu assisti. Eu vou falar sobre Águas Rasas, Demônio de Neon e Café Society, esses 3 filmes aqui. O primeiro filme que nós vamos comentar é Águas Rasas, The Shallows, com a Blake Lively, dirigido pelo... Vai ser difícil falar o nome do cara. Jean-Me Collet. É isso aí, esse é o nome do cara que vocês entenderam. Blake Lively interpreta uma médica, estudante, que vai para uma praia e... é atacada por um tubarão e fica com a maior parte do filme em cima de uma rocha, com um tubarão em torno dela. É um filme de suspense bem dirigido pra cacete. O diretor sempre encontra alguma maneira de desarmar as expectativas. Quando você acha que o tubarão tá vindo, aparecem vários golfinhos, por exemplo. Quando você finalmente acha que vai haver alguma esperança para o protagonista, essa esperança é desfeita de uma maneira bem escrota e termina, geralmente, de alguma forma bem brutal, inclusive. Uma coisa que me agradou muito no filme foi um recurso que o diretor ele utiliza, provavelmente você já deve ter visto em alguns filmes, aquelas técnicas de mensagens que aparecem no canto da tela quando alguém digita no celular. Esse filme, ele vai além e ele usa, por exemplo, não só mensagens, mas a tela do celular, e geralmente aparecem vídeos no canto da tela, como se fosse a câmera filmando e tal. E é interessante esse recurso, às vezes a tela fica dividida, ficam 2 telas divididas no meio do quadro e tal, indicando uma conversa via vídeo. É interessante esse recurso, porque ele mantém um certo pé na realidade, digamos assim. A Blake Lively, óbvio, como quase todo filme de sobrevivência, ela tem esse peso de que ela tem que carregar o filme inteiro nas costas. E ela faz isso muito bem. Geralmente os diálogos dela, ela fala com a entrega necessária, fala com a intensidade de voz. Às vezes ela usa um tom mais ou menos contido. E geralmente quando ela cria o desespero da situação, ou a dor física mesmo, sentida, geralmente ela interpreta muitíssimo bem, então é uma interpretação que eu gostei muito. Agora, visualmente o filme é espetacular. Existem vários planos de plongée que pegam a praia, por exemplo, através de tomadas grandiosas e tal, onde você vê toda a imensidão daquela água de cima pra baixo, que é a essência do plano plongée, obviamente. E, por exemplo, vários planos subaquáticos também tem cenas impressionantes, tipo, quando a personagem é mordida por um tubarão debaixo d'água, tem um plano subaquático, a tela é dominada pelo vermelho do sangue. E é bonito até, de certa forma, ver isso. Então, é um filme de suspense que funciona muito bem na maior parte do tempo. A Blake Lively tá ótima, o filme é muito bem dirigido, ele carrega demais em algumas câmeras lentas fora de hora, e a trilha sonora não me agrada particularmente, mas é um filme de suspense muito eficiente. De 0 a 5, 4. O próximo filme que nós vamos falar é um filme ruim, porque eu tinha que deixar ele pro meio, porque eu não queria abrir com chave de cocô, eu não queria encerrar com aquele tom amargo, então eu resolvi deixar o pior filme pro centro do vídeo, que é Demônio de Neon, novo filme do Nicolas Winding Refn, diretor dinamarquês do Bronson com Tom Hardy, com o Drive com Ryan Gosling, que é muito bom. E ele fez o Apenas Deus Perdoa, que também é com o Ryan Gosling, que aí a gente já começa a perceber no Apenas Deus Perdoa que é um filme que, digamos, prioriza muito estilo sobre substância. É um filme lindo, mas em termos de substância ele é frágil demais. E aqui no Demônio de Neon isso se repete de uma maneira absurda e é um filme que sintetiza o conceito de arrogância em forma de filme. É um filme que... eu gosto quando o filme tenta desafiar o espectador. Eu gosto disso. Só que existe uma grande diferença entre o filme ser desafiador e o filme ser cara de pau. Como é o caso desse Demônio de Neon, que é um filme que, primeiro, ele tenta passar uma mensagem, uma crítica à ditadura da beleza, que é absurdamente artificial e é contada da maneira mais óbvia e mais podre que se pode imaginar. Por exemplo, a inveja das protagonistas, a inveja das outras modelos diante do sucesso da protagonista. Aliás, vocês perceberam que eu nem falei sinopse, porque o filme é basicamente isso só, é um ensaio fotográfico tentando criticar a ditadura da beleza, isso só. Todos os personagens em torno da protagonista são ainda mais superficiais do que a própria protagonista. Tem vários momentos em que a gente encara, por exemplo, personagens da indústria da beleza, por exemplo, um fotógrafo que é absolutamente caricatural, só faltava ele ter um bigode longo. É cada diálogo horrível que vem pelo filme inteiro. E o pior de tudo é que, embora o filme seja
incrivelmente arrastado e e esticado em várias cenas intermináveis sem motivo nenhum, e isso não é o que contestar, realmente não existe motivo. Se você, mesmo com o filme sendo tão longo e tão chato, se você cortar tudo que o filme tem de realmente irrelevante, no máximo vira um média-metragem, apesar de toda a enrolação, porque o filme não tem conteúdo. Como já foi dito, todo o arco da protagonista, o arco onde ela vai ser, gradualmente vai se entregar ao ego e à vaidade, e a ponto de se tornar desde uma menina inocente até um monstro absurdamente escroto. Ele é tão superficial, ele é tão nulo, que não existe sequer uma razão pra você conseguir compreender aquela jornada da personagem. O filme, visualmente, ele é lindo demais. Muito. Logo na sequência de abertura tem aparece um monte de purpurina voando pela tela e as cores vão mudando e tal. E tem várias cenas onde o filme literalmente pra ficar, vamos dizer assim, testando, entre aspas, certas imagens que são muito interessantes. E a domínio de cores é muito, muito bonito, embora seja óbvio demais. Embora eu até goste da ideia do diretor sempre usar algum espelho na cena, sempre aparecem dois personagens conversando com algum espelho atrás refletindo eles, e o espelho, pra quem sabe, geralmente é um recurso bem corriqueiro pra indicar a vaidade na arte. Só que o problema é quando o diretor abusa disso, ele inclui não uma, mas 3 cenas que duram consideráveis segundos de personagens interagindo com espelhos. E aí realmente a mensagem fica óbvia, fica martelada. Então, é um filme vazio, um filme inchado, é um filme que mal desenvolvido, terrivelmente. E quanto às atuações, não dá nem pra dizer, sinceramente, se o filme tem atuações. A protagonista, a Elle Fanning, ela tem uma expressão que sugere uma certa inocência que se contrapõe à indústria ameaçadora da moda, e isso é interessante. Só que ela é inexpressiva demais, e isso não é culpa da atriz, isso é culpa do diretor, o NWR, como as pessoas gostam de abreviar. Que ele encara os atores como se fossem itens, não tem muita vida que se possa extrair dali. Todos os arcos, todos os diálogos, tem uma cena que a protagonista fala, quando eu era criança, a minha mãe me chamava, sabe de quê? De perigosa. Não tinha nenhuma forma menos óbvia de falar isso, caralho. E o terceiro ato é uma sucessão de cenas absurdas que parecem ter sido feitas apenas pra chocar, sem motivo nenhum. Eu não tô afim de entregar spoiler sobre o filme, mas o terceiro ato ele é formado por várias cenas apenas apelativas, parecem ter sido criadas só pra chocar, e não tem motivo dramático, nenhum motivo de tema, e não tem nenhum propósito dramático eficiente pra isso. Aliás, não é só no terceiro ato, o filme inteiro tem cenas absurdas. Enfim, é um filme realmente desastroso, horroroso, um dos piores filmes do ano. E vocês devem estar achando que a minha nota vai ser o quê? 1, 0? Eu até vou dar 1,5, porque o filme é bonito por causa da Elle Fanning. Esteticamente, ela contribui pra... Então agora nós vamos tirar o gosto de merda deixado por esse filme e nós vamos falar sobre Café Society, o novo filme do Woody Allen, que é um bom filme, não é um dos melhores do Woody Allen, mas o Woody Allen fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Tem diálogos afiadíssimos e sempre carregam uma certa carga de ironia e extrapolação do cotidiano. Sempre tem... É uma coisa muito, muito típica do Woody Allen que vocês já conhecem na filmografia dele. E a interação entre o Jesse Eisenberg e a Kristen Stewart, que é uma ótima atriz, preconceito por Crepúsculo à parte, geralmente ela funciona muito bem por causa da dinâmica entre os atores e por causa dos diálogos que, novamente, são sempre fluidos e são sempre mais intelectuais, digamos assim, do que a gente pode esperar. As situações são aquelas situações típicas de filmes do Woody Allen. O fulano de tal tá namorando com tal, que conhece não sei quem, que tem a ver com o primeiro, e por aí vai. É aquele tipo de comédia, digamos assim, irônica, que o Woody Allen sabe fazer desde sempre, e pelo visto digamos assim, o que ele sempre dominou. Em termos técnicos, o filme é impressionante. A direção de fotografia é do Vittorio Storaro, que vocês já conhecem por filmes como O Último Tango em Paris, Apocalipse Sinal e O Último Imperador também, cara. Ou seja, um cara que já tá... um cara que já é mega experiente nesse ramo. E o Café Society, ele tem vários momentos que são impressionantes. A primeira cena do filme, ela já começa com um azul marinho, que vai ser substituído o tempo inteiro por cores quentes, amareladas. Isso ela, no finalzinho, vai voltar a ter um azul marinho, ou seja, indicando
uma lógica cíclica, mais ou menos, que é interessante isso. Existem vários momentos que são impressionantes. Tem uma cena que o protagonista, o Jesse Eisenberg e a Kristen Stewart estão conversando, ainda no primeiro ato, e eles estão à luz de velas, tá tudo apagado, só a luz da vela e de fora da janela que tá iluminando. É impressionante, fica aquele amarelo meio avermelhado, que é impressionante. E em termos de recomposição de época, o design de produção funciona maravilhosamente, desde dos carros até os figurinos, por exemplo, da cantora de uma cantora que aparece, até os atores. É um filme muito agradável de se assistir, é um filme divertido, é um filme não leve, mas é aquilo. Se você é fã do Woody Allen, não tem como não gostar desse filme. Ele tem alguns probleminhas? Eu acho que tem. Eu acho que, por exemplo, o desenvolvimento de alguns personagens terciários na narrativa acaba ficando meio... não subdesenvolvido, mas eles demoram demais pra acontecer. Só lá pro terceiro ato que o filme resolve enfocar um pouco mais esses personagens, e quando ele decide fazer isso já é meio que tarde demais. Existem várias piadas fantásticas nesse filme, inteligentíssimas, que é típico do Woody Allen, assim como as piadas com judeus. Só que o problema, assim, tem um certo ponto mais ou menos lá pra metade do filme, onde começa a ficar um pouquinho repetitivo demais. Não é um novo clássico do Woody Allen, não é um novo Noiva Neurótica ou Noiva Nervosa, mas também tá longe de ser um desastre, como por exemplo, Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos. É um filme visualmente absurdo, cheio de planos sequências e planos longos e travelings interessantes. Cara, é foda o filme. Quer dizer, foda no ponto de vista técnico. E por isso tudo eu dou uma nota 3,5 para Café Society. E com isso eu me despeço. Aqui no link na descrição vocês vão encontrar algumas críticas desses filmes aí que eu acabei de falar, com mais detalhe, opiniões um pouquinho mais, digamos assim, elaboradas do que essas que eu apresentei aqui no vídeo, que foi super rapidinho aqui. E é isso. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, assinem os nossos parceiros Cabana do Leitor, que nós acabamos de fazer parceria, nós estamos felicíssimos com isso. Canal do Neutron, que nós também nosso parceiro de longa data, já se pode dizer, embora a gente tenha muito pouca data de história aqui. Acessem o HQ HD, confiram as críticas, os textos. É isso, pessoal. Um abraço e falou!